Olá, eu sou o André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma apresentação descomplicada da literatura clássica. Episódio de hoje, A Procura do Roteiro Perfeito na Poética de Aristóteles. Stanley Kubrick é o diretor norte-americano responsável por filmes clássicos como Iluminado, Laranja Mecânica e 2001, Uma Odisseia no Espaço. Numa entrevista de 1976, Kubrick, que tinha se especializado em trabalhar com roteiros não originais, ou seja, baseados em histórias pré-existentes, afirmou que o importante para ele não era o que ia acontecer, mas como. Nas suas palavras, se lhe mostram um filme sobre o naufrágio do Titanic sem que lhe contem que ele vai afundar, você não terá nenhum interesse por 90% dos acontecimentos antes do choque com o iceberg. Mas se soubermos que isso vai acontecer, o suspense é de outro tipo, ele tem a ver com o como. O cinema, desde que surgiu como a sétima arte, vem se debatendo com esse como, e na sua busca por respostas tem constantemente recorrido à poética, o tratado escrito por Aristóteles no século IV a.C. Não é por acaso. Na poética, a atenção principal não está voltada para o que contar, para o conteúdo, mas para o como contar. A história, que é central para Aristóteles na sua discussão, não precisa ser original, mas a sua articulação sim. O filósofo chama esse elemento central de mitos, mito, que significa aí não apenas história, mas história fabricada, construída. No mito, tal como Aristóteles o vê, os eventos são menos relevantes do que o modo como são costurados entre si. Está lá na abertura da poética. Falemos sobre como se devem construir os mitos. Mito tem assim para ele, no próprio original grego, um sentido quase técnico, de trama. Para Aristóteles, essa era a missão do poeta competente, construir um bom mito. Sim, o território do poeta aí é o mito, a trama, não a beleza ou a autoexpressão, e por isso a poética tende a iludir com o seu título. Fica-se à espera de uma abordagem voltada para a criação lírica, mas ela nunca vem. Aristóteles, no tratado, considera apenas o poeta e a poesia que são dramáticos, ou seja, que apresentam uma ação. O foco recai sobre a épica e principalmente a tragédia. Homero, Ésquilo, Sófocles, Eurípides, esses eram os que se dedicavam a contar em verso uma história para a plateia, fosse ela recitada ou montada no palco. Daí a trama ser missão do poeta, como é hoje do prosador de ficção. Só que aqui me interessa mais explorar a analogia com o cinema. Como as histórias da mitologia que alimentavam epopeias e tragédias não eram originais, eram histórias conhecidas envolvendo Édipo, Medeia, Aquiles, Helena, Héracles e muitos outros. O paralelo com Kubrick, que usei na abertura, é útil porque ele era original, remodelando histórias inventadas por outros. O Iluminado, de Stephen King, é um, o de Kubrick é outro. O, entre aspas, poeta roteirista da Grécia Antiga, não criava um roteiro original, era quase sempre um adaptado. Para ele, o como, o mito enquanto trama reelaborada de uma história já batida, era o foco maior. Uma coisa é o mito de Édipo em linhas gerais, em seu argumento ou mitema, como os antropólogos diriam. Já o mito de Édipo, na concepção da poética de Aristóteles, é cada trama específica dessa história, em especial a criada por Sófocles no Édipo Rei, que o filósofo cita 6 vezes como modelo. É desse mito que Aristóteles quer falar. Reparem que no Édipo Rei o suspense é o mesmo do Titanic. Já sabemos o que vai ocorrer e de posse desse conhecimento podemos apreciar como Sófocles vai urdir o seu Édipo. Ao abrir a poética de Aristóteles, é isso então que devemos procurar, a fórmula do texto bem costurado. E apesar da sua preocupação final ser com um gênero específico, o teatro trágico da Atenas antiga, e apesar de a representação ao longo de séculos ter se aberto para tantos outros formatos e caminhos, suas reflexões são tão agudas que servem ainda hoje para qualquer forma de ficção, do romance ao cinema. Quem tiver paciência para atravessar o estilo metódico e ao mesmo tempo truncado e elíptico da poética, um texto normativo e árido, que dá a impressão de resultar da junção de anotações, quem tiver paciência vai ser recompensado com insights preciosos. De novo, o leitor não deve esperar a postura de um crítico literário contemporâneo, atrás de sutilezas, ambiguidades do gênio original com a sua visão de mundo. Aristóteles é, antes de tudo, um filósofo. Ele quer conhecer o funcionamento da arte poética, sua natureza e seus efeitos. Na abertura da Metafísica, ele diz que todo ser humano anseia por conhecimento.
E na poética, acrescenta que nosso contato com qualquer forma de representação é uma experiência cognitiva e prazerosa. Está inscrita na nossa natureza humana. Contemplar um quadro, ver uma peça, assistir a um filme ou uma série, todas essas são situações de contentamento, por mais que as representações possam ser de coisas terríveis. É um contentamento muito básico do reconhecimento do real no que não é real, de si mesmo no outro. Numa passagem conhecida da poética, ele fala ainda sobre como a poesia dramática é superior ao relato histórico, porque a poesia tem esse propósito mais geral, universal, sem se ater ao particular, e isso a deixa com essa carga mais profunda. Mas essas formulações mais filosóficas dentro da poética são raras. Em grande parte do tempo ela é filosófica simplesmente porque é investigativa. É assim, aos poucos, que Aristóteles vai percorrendo cada um dos elementos que considera fundamentais, examinando-os com calma, formulando reflexões gerais ao invés de partir de análises particulares. Antes de mais nada, ele diz que a composição da ação, que o mito ou a trama, tem de ter unidade, no sentido de formar um todo, com começo, meio e fim. Qualquer obra tem começo, meio e fim, mas só a obra bem acabada tem um começo que leva ao meio e um meio que leva ao fim. Só a obra bem acabada é coesa e orgânica. O que vem depois de algo só funcionará se vier por causa de algo, e o todo for apreendido no seu conjunto, for inteligível. A relação não deve ser só cronológica, mas atender a uma lógica interna, a uma necessidade, tanto dos fatos quanto das motivações e escolhas dos personagens. É um conselho simples, mas difícil de pôr em prática. Quantas obras no cinema ou na literatura podemos dizer que têm essa qualidade? Em seu rigor, Aristóteles torce o nariz para recursos paralelos, que para nós poderiam segurar uma narrativa, tais como a ênfase num grande personagem central, ou na música que acompanha a ação, ou nos efeitos especiais do espetáculo. São elementos cuja existência reconhece, mas que para ele não estariam no âmbito da boa técnica da construção do mito. Seriam subterfúgios, formas de apelar e de se esquivar do que mais importa. Para quem faz teatro, pode ser chocante ler isso, porque efeitos explorados faz tempo no palco passam longe dessa primazia do texto. Filmes de sucesso têm nas imagens impactantes ou em personagens populares seu ganha-pão, mais do que no roteiro, na trama bem construída. Além dessa cobrança pela unidade, para Aristóteles o mito tem de ser verossímil, isto é, plausível, não exatamente porque fala do real. Pode até falar da coisa mais irreal e absurda de todas, mas no interior daquela ação, ela deve ser convincente, deve fazer você embarcar na história. O mesmo vale para o personagem. Ok, mesmo que seja incoerente, contanto que seja mantida a coerência dessa incoerência, para fazer sentido. O registro dessa lei da credibilidade interna talvez seja a contribuição mais perene da poética. Já pareceria suficiente essa exigência aristotélica pela construção articulada e plausível da história, mas isso não é tudo. Como nos guias direcionados a roteiristas e a aspirantes a best-seller, o filósofo desce às minúcias. Unidade, determinação interna da ação e verossimilhança são fundamentais, mas que mecanismos específicos essa ação deve conter? Que efeitos ela deve produzir? Que tipo de herói ou heroína deve apresentar? Examinar cada um desses pontos é iluminar a arte de fabricar uma boa história, ao mesmo tempo entender aquele prazer e aquele conhecimento que experimentamos com a representação. Que cordas dentro de nós a ficção toca? Para envolver, Aristóteles defende que ela tem que respeitar um esquema de progressão. O mito, para o filósofo, tem que ter um nó e depois um desenlace, uma complicação até a virada central e depois um encaminhamento ou uma descomplicação do que foi exposto. Ou seja, a ação precisa de um crescendo rumo a um ápice ou um clímax e a seguir precisa de uma resolução, que Aristóteles afirma ser a parte mais difícil de ser bem executada. Um segundo ponto, que é muito caro para Aristóteles, é o da inclusão da reviravolta e do reconhecimento. Aqui existe um pouco de confusão, porque numa leitura ligeira, as pessoas tendem a achar que reviravolta é essa virada na ação, o divisor entre nó e desenlace, do tipo tudo estava indo bem e num lance específico ficou mal, ou indo mal e ficou bem. Na verdade, quando ele fala em reviravolta, explica que se trata de um momento ou de momentos em que a situação muda de direção contra a expectativa interna de um ou mais personagens.
Na reviravolta aristotélica, alguém é pego de surpresa, de preferência quando trabalha com algo positivo e o resultado, para espanto geral, é negativo, o inverso do esperado. Isso é reviravolta, ou peripécia, como outros preferem chamar. Para Aristóteles, se a peripécia acontece junto com o reconhecimento, ou seja, com a descoberta por parte do personagem de algo que desconhecia, algo grave e com consequências importantes, se elas acontecem junto, a construção da história se beneficia muito. São poucos exemplos, ele dá muito mais ênfase ao reconhecimento, mas dois elementos estão embutidos na discussão sobre peripécia e descoberta e ajudam a entender por que Aristóteles confere tanta importância a eles. Quando fala sobre uma mudança inesperada no curso das coisas e de uma percepção tardia, Aristóteles, no fundo, está indicando como, na sua concepção de uma boa história trágica, os personagens devem se defrontar com a instabilidade e vulnerabilidade das suas vidas, sujeitas a transformações nem de longe sonhadas. E está indicando ainda como é doloroso para eles ficarem sabendo, só após muito tempo, de algo que deviam ter reconhecido bem antes. No mundo de deuses e heróis da tragédia, isso tudo, claro, tem a ver com a linha que separa imortais de mortais, os seres divinos dos humanos. São esses últimos que vivem as incertezas e surpresas, as ignorâncias e cegueiras como agruras certas em suas vidas, trágicas em diferentes níveis. E com isso chegamos ao último ponto, a figura da heroína ou do herói. Como construí-la? Pode ser maligna ou deve ser um exemplo de virtude? Qual se encaixa melhor no drama? Por que experiências deve passar? E como nós, da audiência, nos relacionamos com ela? Atualmente, dá para dizer que temos pelo menos duas figuras básicas marteladas pelo audiovisual norte-americano. A da superação / sacrifício de um lado e a da redenção de outro. Uma é inerentemente boa e tem essa bondade posta à prova, e a outra é cheia de imperfeições e atravessa uma jornada em que se purifica e aperfeiçoa. Não são perfis originais, claro, fazem parte da morfologia do conto popular. Nos dois casos, o final em geral é feliz, aquele final que é quase uma regra de ouro da indústria cinematográfica. Ora, a gente pode dizer que, por um lado, Aristóteles vai na mesma direção, negando o destaque ao vilão, a quem é muito imperfeito do ponto de vista moral. Mas, por outro lado, ele se afasta do perfil mais familiar para nós quando propõe uma figura virtuosa, sim, como protagonista, notável, sim, mas não perfeita. À primeira vista, parece que estamos ainda na mesma seara, mas só à primeira vista. Aristóteles exige que essa heroína ou herói cometa um erro e que esse erro a leve da felicidade para a infelicidade. As nossas figuras modelo atuais podem errar, mas chegam lá, e chegar lá para nós é fundamental, a base do manual hollywoodiano. A figura heróica de Aristóteles também pode errar, e erra, mas esse erro impede que ela chegue lá. Mais do que isso, esse erro, muitas vezes não intencional, até casual, pode significar a sua destruição, ou a destruição dos seus entes próximos e queridos. A Ilíada, por exemplo, se encaixa nesse esquema, mas a Odisseia, por terminar bem para os bons e mal para os maus, é criticada por Aristóteles, não é um efeito que ele aprecia. E é por isso que nesse ponto ele cita mais uma vez o Édipo rei de Sófocles como modelo. Édipo era o governante amado pelo povo, homem notável que salvou Tebas da esfinge, mas a descoberta que faz na peça dos crimes passados, matar o pai e casar com a mãe, a descoberta que faz da sua própria identidade, tudo isso destrói e destrói sua família. Essa destruição é contada por Sófocles num ritmo e numa concatenação alucinantes. Cada cena, cada fala, cada verso tem uma função no Édipo Rei. Se um trecho sequer for retirado, o edifício desaba. Pois é esse tipo de mito construído desse modo, com esse tipo de herói, com peripécia e reconhecimento, que para Aristóteles vai gerar os efeitos tão necessários à experiência dramática. Pavor e compaixão. Mas será que sentimos mesmo pavor e compaixão por Édipo? Ou seria por Jocasta? Por que temos que sentir isso na boa tragédia? O que significa experimentar a catarse desses sentimentos? Aristóteles não explica. Mas por trás disso talvez esteja a ideia de identificação. Édipo não é nenhum de nós, é uma representação, mas Édipo é um semelhante, é cada um de nós. O que acontece com ele pode acontecer comigo, porque também não sei bem o que talvez devesse saber, porque tudo é efêmero e sem consistência, porque tudo pode acabar sem aviso prévio. Tenho pavor, porque pode parecer comigo, e tenho compaixão, porque pode parecer comigo. Posso ser o próximo. Kubrick, na mesma entrevista que eu citei no começo,
Diz que a tragédia procura apresentar a vida de uma maneira mais honesta e mais próxima da realidade, e que seu efeito final deve ser um sentimento de desolação. Acho que Aristóteles não discordaria. Eu fico por aqui, obrigado por ouvir e até a próxima.